Olá, esta é a apresentação do projeto Integrador 2A, no qual temos como tema a execução de um monitor de rede com linguagem C, executada pelos alunos Bruno Espinosa Pavulac, Guilherme Loarci Neves, Paulo César Rodrigues Messon, William Gonçalves Gomes e Maurício Lichnoff-Ott, que é esse que vos fala. O objetivo desse trabalho teve como seu ponto principal desenvolver um monitor de rede simples, utilizando da programação C. Tivemos uma abordagem teórico-prática, onde foi aplicado os conhecimentos das disciplinas de pensamento computacional e fundamento de redes de computadores. Algumas funcionalidades essenciais foram abordadas, como coletar e exibir endereços IP, sejam eles IPv4 ou IPv6, medir a latência da rede, calcular a taxa de pacotes perdidos. A linguagem C, podemos entender ela como uma base de tudo o pensamento computacional. Este é a habilidade de resolver problemas de forma estruturada. Possui alguns pilares como a decomposição, o reconhecimento de padrões, a abstração e algoritmos. O algoritmo, ele nada mais é do que a receita do programa. Segundo Edelweiss, ela é uma sequência finita de passos que levam à execução de uma tarefa. A sua origem, da linguagem C, teve por meados de 1972, com Dennis Ritchie. Segundo Tannenbaum, o principal propósito, ou seu inicial, seria criar um sistema operacional Unix de forma eficiente e portátil. Pinheiro nos lembra que essa linguagem é considerada de nível médio, pois ela une a simplicidade do alto nível com o poder do baixo nível. Existem algumas diferenças entre linguagens, sendo ela compilada ou interpretada. Como exemplos, nós temos a C, que é compilada, no qual ela traduz o código inteiro para um executável antes de rodar. Seu resultado é uma alta performance. Já a Python, neste exemplo como interpretada, executa o código linha por linha, tendo como seu resultado maior lentidão, porém ela é mais flexível. Pinheiro também nos lembra que a linguagem C possui alguns comandos essenciais amplamente conhecidos, como por exemplo if-else para estruturas de seleção, for e while para repetições, loops, printf para saída, exibição de dados, ou scanf para entrada, ler dados. Para a preparação do ambiente virtual em que nosso monitor de rede foi desenvolvido, utilizamos algumas ferramentas populares, como por exemplo o VirtualBox, que se trata de um software que permite criar máquinas virtuais de qualquer sistema operacional a partir de sua ISO. E o sistema operacional utilizado foi o Linux Mint, mais especificamente em sua versão Cinnamon, por motivos de sua simplicidade de instalação e uso, como será posteriormente observado na já inclusão do compilador GCC. E como ambiente para escrever o código em si, foi utilizado o VS Code, um dos editores de código mais intuitivos do mercado. Todas essas ferramentas são 100% gratuitas e o link delas está incluso nos slides. Mas nem todas as distribuições do Linux vêm com GCC já instalado. E caso não seja o seu caso, pode-se observar na tela como efetuar a sua instalação. Em seguida, veremos alguns comandos de coleta de informações de redes, executados diretamente do terminal, para fins de demonstração de conceitos que serão relevantes mais à frente, quando mostrado dentro do código do programa. Então, boa noite, meu nome é Paulo. Eu estou falando sobre comandos para coleta de informações de rede. Principalmente ele é focado no sistema operacional Linux, que foi onde nosso programa foi desenvolvido para fazer o monitoramento de rede. Então, no nosso primeiro comando nós temos ali o IP ADDR, equivalente ao ifconfig e ipconfig ali do Windows e macOS, e através deles nós conseguimos ali a identidade da máquina. Nesse caso aqui, nós tivemos ali o nome da nossa interface, que é ENP0S3, e também nosso IPv4 10.0.2.15 com prefixo 24. Esse é o nosso primeiro comando para identidade de máquina. Na sequência nós temos o comando ping, que é um teste de conectividade. Basicamente um teste de conectividade. Então ele faz um teste, nesse caso fizemos com o DNS do Google. Nós obtivemos ali a resposta média de 22 milissegundos, e isso mostra que a nossa comunicação está sendo eficiente, ela está pronta para estabelecer uma comunicação ponto a ponto com o servidor.
E também aqui que nós tivemos zero perda de pacotes, o que mostra que nós estamos com acesso realmente à internet. E por fim nós temos o comando traceroute, também utilizando o DNS do Google. O que é o comando traceroute? Então ele basicamente é uma ferramenta ali que mostra o caminho exato que um pacote percorre até o destino final. Nesse caso aqui, quando lançamos o Traceroute 8.8, ele mostra, né, o nosso local de saída, porém não mostra os roteadores subsequentes por questão de segurança do Google, ou enfim, é mais por questão de segurança que não aparece. E esse é o nosso comando final. Então, além dos 3 comandos que eu citei anteriormente, existem diversos outros comandos Linux, Windows, macOS, que eu poderia falar infinitamente. Mas para não me alongar nas minhas palavras ali, eu citei apenas os 3 que eu acho de suma importância e que foram ali realmente utilizados no monitoramento de rede de nosso aplicativo. Protocolos IPv4 e IPv6 são as duas versões dos protocolos de internet, que são as regras que permitem a comunicação dos dispositivos na internet. As principais diferenças entre os protocolos são os tamanhos de endereços, que no IPv4 é de 32 bits e no IPv6 tem 128 bits. Já a limitação que o IPv4 tem de até 4.3 bilhões de endereços únicos foi resolvido com a criação do IPv6. A interface de rede é o que permite a conexão e a troca de dados entre dispositivos. Ela pode ser física, como uma placa de rede, ou lógica, criada por software. O IP local é o identificador para que os dispositivos possam se comunicar entre si e navegar pela internet. O endereço de loopback é mais utilizado para testes e verificações. Não é associado a uma placa de rede física e está sempre ativo. O DNS funciona como uma lista telefônica da internet, convertendo o que é digitado pelo usuário em endereços IP numéricos. Essa explicação é importante para facilitar a compreensão do código que será mostrado a seguir. Agora chegamos na parte mais importante do trabalho, que é a aplicação em si. Para começar, vamos mostrar ela em prática. Depois, mostramos o código e como ele funciona. Assim que a aplicação é executada, é revelado todas as interfaces de rede e o tipo de rede que ela pertence. Em outras palavras, se é IPv4 ou IPv6. Logo após, a aplicação pede ao usuário um endereço, que pode ser ou um endereço IP ou um endereço DNS. De qualquer forma, ela irá tentar conexão com o endereço requisitado e retornará as informações de ping em milissegundos. Com a intenção de respeitar o limite de tempo da apresentação, será explicado de forma rápida o algoritmo do código. Em tela está sendo apresentadas as bibliotecas que foram utilizadas no código, também sendo disponibilizado o link para a leitura do mesmo. Aqui é definida a função listar endereços IP, que percorre todas as interfaces de rede do sistema e imprime seus endereços IPv4 e IPv6. Alguns pontos de destaque são a estrutura for utilizada para coletar os endereços e a necessidade de liberar a memória alocada manualmente após o uso, para que não ocorram vazamentos de memória. Em seguida, é mostrado o algoritmo da função ping, com um destaque no método utilizado, que não necessita de privilégios de administrador, fazendo uso da abertura e fechamento de um pipe em sua lógica. A função medir latência mede a latência média até um host chamando a função anterior. Ela captura o RTT médio, ou em outras palavras, a latência média, que assim como as outras funções do código, tratam possíveis falhas, retornando um número diferente de 0 em caso de erro. Como o nome sugere, essa é a função para calcular e retornar em porcentagem a perda de pacotes, caso ocorra alguma. Esta é a última função definida, antecedendo apenas a função main, responsável por chamar as demais funções e executar os algoritmos. Por último, temos a função main, comum em todos os programas da linguagem C. No nosso programa, a função main faz 3 operações importantes. Chama as demais funções, recebe a entrada do usuário para a operação de ping e imprime as notas finais de agradecimento com os nossos nomes. Este foi o nosso programa em C para o Projeto Integrador 2A da Universidade Católica de Pelotas. Agradecemos a sua atenção.